Olá a todos, bem-vindos ao canal Medicina Descomplicada. Meu nome é Marcos Falcão. Hoje nós vamos falar sobre testosterona, sinais e sintomas de que sua testosterona está baixa, tá? Isso acontece em homens e também em mulheres. Não se engane, as mulheres, com toda certeza, tá? Podem ter uma redução do nível de testosterona e ter sintomas muito bem acentuados. Vamos para frente? Ó, contato para todo o Brasil. Se você tiver interesse, você tira um print aí da tela. E para não perder tempo aqui, tá bom? Você anota o número e chama ela no WhatsApp, tá? Vamos começar. Primeiro slidezinho, a gente já vai anotar duas coisas aqui, tá? Diminuição da libido. O que é isso, Falcão? Libido, lógico, é o termo técnico para apetite sexual. É o termo técnico para vontade, né? De você coisar, né? Aqui o YouTube não dá pra gente ficar utilizando alguns termos. É sério isso, tá, pessoal? Mesmo que o canal seja de medicina, ele não admite que a gente utilize certos termos. Mas você sabe muito bem que a redução da vontade de em relações ali com sua esposa ou da esposa com o marido pode estar relacionado a um nível baixo de testosterona, tá certo? Isso é muito comum. Esse é o primeiro sinal de alerta, vamos assim dizer, tá? Então, seu marido está meio que não comparecendo tanto, dá uma olhada aí para ver se não é isso. Aqui nós temos essa foto maravilhosa do ator Raul Padilha, né? O Jaiminho, carteiro do Chaves, né? Aquele que falava, é que eu quero evitar a fadiga. Ele levava uma, uma mochila cheia de cartas e mandava o pessoal procurar a própria carta, porque ele não queria ficar cansado para evitar a fadiga. Bom, é, outro sintoma muito comum das pessoas que estão com baixa testosterona é justamente isso: é a falta de energia, é a fadiga. Tanto é que muitas pessoas que fazem tratamento de reposição hormonal se sentem muito, mas muito melhores. Parece que se sentem mais dispostas. Elas meio que ligam, sabe? Se ligam na tomada. É impressionante o avanço de muitas pessoas quando começam a fazer a reposição hormonal, porque ela não estava funcionando, ela não estava trabalhando, ela não estava produzindo. E de repente, quando você começa a utilizar, e lógico que os exames, né, denotaram que ela estava com a testosterona baixa, simplesmente foi feita a administração com um médico responsável que entende do assunto, ela parou de ter essa fadiga, ela parou de ter essa falta de energia, falta de ímpeto, falta de vontade de trabalhar. Então, a testosterona, ela não é apenas esse hormônio, né, que está relacionado com a parte sexual, vamos assim dizer, né? Ela está muito relacionada com a questão de força, de energia e ímpeto, vontade. Beleza? Ah, sabe qual é mais um sinal ou sintoma de alguém que está com baixa testosterona? É o aumento da gordura corporal. Nosso carteiro Jaiminho aqui, nosso querido carteiro Jaiminho, você vê que ele está um pouquinho redondinho, tá? Então, muitas vezes, tá? Uma baixa testosterona significa um baixo estado do seu metabolismo, né? E simplesmente você vai ganhar peso com isso. Você vai ganhar peso, não vai ganhar massa muscular, percebe? Você vai ganhar gordura corporal. Até porque, ó, vamos para o próximo slide, temos esse homem aqui que também veio lá da Vila do Chaves, o senhor Madruga. Se você não conhece, é possível, né? Isso daqui permeou a cultura brasileira por muito tempo. Temos aqui o seu Madruga exibindo seu porte físico enorme, né? Nós temos aí o ator Ramon Valdez, tá certo? Que dava vida ao Dom Ramon no original, né? E seu Madruga aqui na tradução brasileira, em que ele tem uma redução da sua massa muscular. É muito comum a gente ver alguns senhores de idade, tá? O ator Ramon Valdez, ele tinha na faixa dos seus 60 e pouquinhos anos, tá? Quando atuava no Chaves. É muito comum que a gente tenha pessoas nessa idade e para frente que não fazem tantos exercícios físicos, não se alimentam de maneira adequada, a testosterona não está no nível que deveria estar, muito pelos hábitos, mas alguns outros ainda que fazendo tudo direitinho tem redução aí da massa
muscular corporal, que a gente chama de sarcopenia, tá? A gente tem realmente ali pacientes um pouquinho mais velhos que não conseguem construir uma massa muscular e acabam realmente aí na situação como a do seu Madruga, tá? O seu Madruga, você está vendo aí que está meio complicada a situação para ele. Esse é um sinal também, barra sintoma, tá? Uma outra situação e que essa daí é extremamente importante e está muito relacionado com o que eu falei lá no começo, que é a parte do ímpeto, da vontade, da questão de você evitar a fadiga, tá certo? Da falta de energia. Cara, depressão. Muitas pessoas, muitos estudos, melhor dizendo, eles trazem a resposta de que pessoas com baixa testosterona têm uma tendência maior a terem depressão. Ou outras pesquisas sugerem que o uso da testosterona pode ser totalmente benéfico no tratamento da depressão. Percebe? Quando você vai utilizar o hormônio, tá? Ele está em deficiência na pessoa e simplesmente o antidepressivo não funcionou ou qualquer outro tipo de tratamento, aquela pessoa faz uma terapia de reposição hormonal, a testosterona estava baixa, seja homem ou mulher, a pessoa volta a ter uma vida mais ativa, ela volta a ter mais vontade. Então, depressão é realmente um sinal barra sintoma da baixa testosterona. E, além disso, a questão da redução, tá certo? Do sono, da redução ou do aumento do sono. Alguma das duas coisas. Basicamente, você não vai dormir direito. Essa é a questão, tá? Então, ó, alteração no humor, depressão, tá? A pessoa fica para baixo e hipersônia, né, que é justamente aí você dormir muito, ou insônia, tá? E aí para os homens aí, ó, é a pipa do vovô que acaba não subindo mais, né? Justamente aí o cidadão na foto, foto aí extremamente lúdica para demonstrar que sim, está relacionado à questão da ereção, tá? Os homens que estão com baixa testosterona, um dos motivos, e na linha que a gente vai traçando para ver qual é o motivo pelo qual o homem não está mais com a capacidade, né, de levantar, vamos assim dizer, tá? A nossa primeira linha de pesquisa é justamente a parte hormonal, é justamente a parte da testosterona. E com relação ao tratamento, pessoal, cara, você vai ver na internet aí um monte de gente como você aumentar a testosterona de maneira natural, 5 passos, 5 remédios fitoterápicos, sei lá, 5 chás, 5 suplementos, cada um custa R$ 400 e não adianta nada. No final das contas, você tem que procurar um médico responsável, um médico que entenda do assunto, que verifique quais são os seus níveis de testosterona e procure fazer o tratamento. O tratamento com ésteres de testosterona, o que é isso, Focão? Basicamente é a testosterona de liberação prolongada, tá? Em que você faz ali aplicações, né? Uma injeção intramuscular, aí uma vez a cada 2 semanas, mais ou menos, né? Eu gosto muito de prescrever o cipionato de testosterona e o durateston. O durateston, ele é uma combinação de 4 tipos diferentes, né, de formatos de testosterona. Mas isso é papo para outro vídeo, não vou entrar muito em detalhes, tá? No entanto, o tratamento é feito com essa testosterona, vamos assim dizer, de longo prazo, tá? Para evitar que a pessoa fique tomando agulhada o tempo inteiro, percebe? Então, às vezes a pessoa toma uma vez a cada 3 semanas, uma vez a cada 2 semanas, enfim, é uma maneira de você evitar que o paciente fique o tempo inteiro sendo furado. É um saco isso daí. Outra maneira, tá? Isso funciona com as mulheres justamente por ter uma quantidade um pouco menor de testosterona, é o famoso androgel. Não estou fazendo marca aqui, propaganda, perdão, de nenhum tipo de marca, tá? Simplesmente você manda manipular na farmácia a testosterona em gel. Você aplica ela na pele e deixa a pele absorver. Isso vai dar uma aumentada na testosterona e vai ajudar em todos aqueles outros sintomas que a gente comentou. Meu pai
talvez alguém aqui que seja inscrito do canal lá que eu tinha de opinião lá no passado e me acompanhava na época. Meu pai, ele acabou ficando na UTI, né, por causa do Covid-19, e voltou para casa e voltou paraplégico, tá? Lógico que ele tá andando agora, pessoal, mas ele voltou sem conseguir andar, tá? Foi muita fisioterapia e o que é que eu fiz na época? Justamente o nível de testosterona dele estava muito baixo, ele emagreceu muito, tava igual o seu Madruga ali naquela foto, tá? Fui lá, mandei manipular testosterona em gel e apliquei. Isso ajudou pra caramba na recuperação do meu pai. Definitivamente foi um fator crucial para ele voltar a andar. As pernas dele ficaram bem mais grossas, muito mais rápido. Foi uma sacada muito boa naquela época. E isso aqui pode fazer diferença na vida de muita gente, tá? Existe um estigma muito grande. Nossa, você está usando testosterona, está tomando bomba. Isso não é verdade. A gente tem que ter responsabilidade. Quem vai ao médico, quem procura, quem realmente tem a consciência de utilizar os hormônios da maneira correta, não vai ter prejuízo, vai ter benefício, tá? E também existe o tratamento de implantes, né? Você coloca aí os implantes e, enfim, para ter uma liberação prolongada da testosterona. Beleza pura? E aí, pessoal? Você vai tomar uma bronquinha do seu médico, tá certo? Se você começou a utilizar a testosterona, presta atenção, e simplesmente começou a ter alguns efeitos adversos porque você não seguiu o que o médico falou ou porque você nem foi ao médico, tá? Então, quais podem ser os riscos e efeitos adversos do uso errado, equivocado, sem acompanhamento da testosterona? Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Nos homens, a gente pode ter uma alteração nos níveis de colesterol, tá? O chamado, entre aspas, colesterol ruim, né? LDL, ele aumenta, né? E o HDL, o bom, ele diminui, tá? A gente pode comentar também, né, sobre algumas pessoas que utilizam alguns, você vê que eu não citei aqui, né, testosterona por via oral, por comprimido. Tem muitos dessas substâncias, né, os derivados de testosterona que você acaba ingerindo, consumindo por via oral, cara. Um que era muito famoso era o Hemogenin. Você não vê ninguém mais usando esse troço hoje em dia. Basicamente, isso daí ferrava o fígado da pessoa, tá? Então, assim, o uso em demasia, até mesmo desses que eu citei, que costumo prescrever, o uso além do normal, além do que é preconizado pelo médico, pode ferrar teu fígado, pode fazer com que você tenha problemas hepáticos, tá? E aí isso, enfim, pode causar realmente aí uma hepatite, realmente um problema ali um pouco mais complicado. Um outro problema que muita gente fala até hoje, gente ignorante, obviamente, que acha que qualquer pessoa que for fazer reposição hormonal vai ter, tá? Mas não, isso daí acontece com pessoas extremamente irresponsáveis, sem nenhum tipo de médico ali auxiliando, ou se o médico for um irresponsável, como acontecia lá na época que o Arnold Schwarzenegger, faz um bom tempo isso daí, né? Ele competia naqueles campeonatos de fisiculturismo, né? Eu já assisti a um documentário que os caras, basicamente, naquela época, eram feitos ratos de laboratório, cara. Era um troço impressionante, né? Eles utilizavam, assim, quantidades absurdas de testosterona, eles não davam tempo para o corpo descansar, né? Porque se você ficar injetando o tempo inteiro a testosterona, seu corpo vai entender que não precisa mais produzir. E aí, quem é que produz a testo? Quem é que produz o hormônio? É o testículo. Ah, o testículo. É ele que produz a testosterona. Então, ele começa a atrofiar. Então, isso daí é um problema que os caras na época, tá, acabavam tendo. Você tinha fisiculturistas extremamente bombadões com aquilo ali ficar no meio das pernas, do tamanho de caroços de amendoim, cara, literalmente falando, um médico na época, né? Isso daí, lógico, foi revertido depois, mas quando você tiver uma reposição feita por um médico, tudo acompanhado, tudo direitinho, isso daí definitivamente é o menor dos seus problemas. O benefício com certeza vai superar todos esses possíveis, repito,
possíveis efeitos adversos, tá, pessoal? Porque já atendi diversos pacientes com relação a isso e em nenhum momento eles tiveram uma reclamação de redução do tamanho testicular, tá? Tem que ter responsabilidade, não pode ficar acreditando no amiguinho ali da academia e ficar injetando coisa ali no banheiro da academia. Isso não dá certo. Isso não dá certo, tá? Nas mulheres, a utilização, né, o uso, né, da testosterona muito, muito além do que deveria, pode causar uma virilização, que é justamente o quê? Crescimento dos pelos faciais, a voz pode engrossar, você pode ter um aumento ali da região do clitóris. Cara, você pode acompanhar isso daí. Eu não vou dar o nome aqui da pessoa, mas você sabe aquelas famosas bombadonas? Sabe aquelas moças que participavam daquele programa Pânico? Pronto, vocês veem umas entrevistas aquelas mulheres, elas falavam super fino, cara. Super fino. E depois de um tempo elas começam a falar um pouco mais grosso, assim, né? A voz das mulheres engrossa, é impressionante, tá? Pelos faciais eles acabam crescendo, tá? As mulheres ficam de bigode, de barba, elas têm que ficar fazendo depilação a laser. Essas mulheres, todas bombadonas, mas é justamente porque elas pesam demais a mão nessa questão. Elas vão além do que deveriam. Elas utilizam hormônio masculino que acaba virilizando, cara. É isso que vai acontecer. Além de tudo isso, as mulheres podem ter queda de cabelo. Mas, repito, é com o uso em demasia. Um uso, poxa vida, além do normal, cara. Muita gente fica assustada, mas, cara, tem benefícios enormes para as mulheres, né, que estão com baixa testosterona, voltando ao normal, por exemplo, utilizando um androgel da vida, tá? E ela tem uma recuperação fantástica da funcionalidade da vida. Mas, repito, usar de maneira irresponsável pode fazer cada uma dessas coisas, tá? Mas não se preocupe, mulherada, que se fosse fácil ficar musculosa, se fosse fácil ficar bombadona assim, qualquer uma poderia e os homens ficariam muito rapidamente, muito facilmente, tá? É o pessoal que exagera e exagera demais. O outro problema é a questão de um distúrbio menstrual, tá? A mulher pode começar a cessar a menstruação, ela pode fazer com que exista uma irregularidade menstrual. Um mês ela acaba menstruando, outro mês ela não menstrua. Enfim, acaba desregulando, acaba causando distúrbios menstruais, tá? Além disso, as mesmas coisas que a gente viu nos homens, né? Pode dar problema no fígado se usar demais, se usar em demasia. A mulherada em geral, a pessoa vai ter um benefício com o uso da testosterona em dose bem mais baixa que o homem. Então, assim, isso realmente é bem difícil da gente observar de mulheres com queixa, tá? Além disso, a gente tem aumento da agressividade e alteração do humor, isso tanto em homens quanto em mulheres, porque a testosterona é um hormônio da virilidade. Então, muitas vezes as pessoas experimentam ali, né, um aumento, tá, da agressividade, um aumento, como é que eu posso dizer, da irritabilidade, tá? Pode acontecer? Pode acontecer. É muito comum? Não, não vejo ser tão comum assim nos pacientes, tá? A tendência é que as pessoas fiquem, elas transformem, elas direcionem mais essa energia, esse ímpeto, né? Mais para a atividade do trabalho, produzir mais, estudar mais, enfim, independentemente de qual é a sua profissão, você está mais ativo durante o dia, isso é que acaba acontecendo, e não de você realmente ficar mais agressivo, tá bom? Bom, pessoal, era tudo isso que eu queria falar com vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu joinha aí, tá certo? Pode se inscrever no canal, a gente aqui, o conteúdo é todo gratuito, 0800. Se você se inscrever, não custa absolutamente nada. Se você quiser me chamar no WhatsApp, meu número é esse daqui. Tira um printzinho da tela, pega esse número e chama, tá bom? Um abraço, até a próxima, tchau, tchau.